Bom dia, pessoal. Estamos aí retornando às nossas atividades. Gostaria de dar as boas-vindas para vocês a novo início, ainda de forma remota, né, devido ao que está acontecendo. Gostaria de falar para vocês que a gente tem que ter a certeza que tudo isso vai passar, de que tudo isso vai acabar, né? E a gente vai voltar para a sala de aula, a gente vai voltar a ter nossas aulas normais, não sabemos quando ainda, mas a gente vai voltar. Por enquanto a gente está vivendo nessa nova realidade, né, que o mundo está passando, mas, né, já sabemos, a gente sabe, a gente tem a certeza que isso vai passar. Bom, gostaria de nesse retorno, que a gente ficasse mais empenhado, né? Vocês participassem mais, vocês pudessem, sabe, ser mais comunicativos nas atividades, durante as aulas, entendeu? As dúvidas que vocês tiverem, sempre eu falo para vocês, professor, você tem que dizer, professor, eu não estou entendendo, aí vocês mandam lá, escreve, né, lá a mensagem, professor, não estou entendendo, professor, aquela parte lá, não entendi. Vocês sempre, eu queria que vocês sempre mantivessem esse feedback, né, essa conversa, esse diálogo da gente aí, vocês conversassem, tio, eu não estou entendendo não, tio, me explica de novo, aí eu vou lá e explico, entendeu? A gente vai fazer bastante live, a partir de agora, vai ter aulas gravadas também, gostaria que vocês assistissem e fizessem as atividades. Bom, vamos lá, né? Ainda estamos iniciando, né, no início, o mês é longo e gostaria de agradecer de já, né, a participação de todo mundo, que eu sei que todo mundo vai ser muito participativo, e gostaria de desejar boa sorte para todo mundo nessas aulas e que todo mundo se dê bem nessas nossas aulas que vai correr durante o mês aí, e qualquer coisa estou aqui para ajudar vocês, viu? Vamos dar início à aula de hoje, que será sobre simetria. Ó, vamos lá. Primeiramente, para vocês terem uma ideia de simetria, eu tenho aqui uma folha, eu dobrei ela, né? E tenho aqui uma tesoura. Ó, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer um coração, vou cortar aqui, ó, em formato de coração. Espero que fique bonitinho, pelo menos. Ó, para vocês terem a ideia de simetria, ó. Eu tenho aqui, ó, a folha que eu tinha, eu cortei ela em formato de coração, certo? Observem essa linha que formou aqui devido à dobradura da folha, ó. Como eu dobrei ela antes de cortar, ela ficou com essa linha no meio aqui, ó, certo? Essa linha aqui, eu chamo ela de eixo de simetria, certo? Essa linha aqui, eu chamo ela de eixo de simetria. Ó, se eu fechar esse coração aqui, ó, bem nessa dobradura aqui, ó, que foi feito, eu observo que ele fica assim, ó, como se fosse um só, não é isso? Ele fica como esses dois lados, como se esses dois lados se juntassem e formassem um só. Isso acontece por causa desse eixo aqui, ó. Então a gente observa, pessoal, ó, que esse lado aqui do coração vai ser igual a esse outro lado aqui, ó. O que a gente tem aqui no meio é o eixo de simetria. Quando a gente dobra ele aqui, ó, fica um exatamente em cima do outro, certo? Essa daqui é a nossa ideia de simetria, beleza? Esse eixo de simetria está dividindo ao meio, esse coração, dividindo ele em duas partes semelhantes, duas partes, é como se fosse uma reflexão. Ó, vocês têm um espelho em casa, se vocês pegarem o espelho, né, e colocar um objeto na frente dele, e colocar o espelho na frente aqui do objeto, vocês vão ver a imagem do objeto no espelho, não é isso? E uma figura que possui eixo de simetria, certo? Uma figura que possui eixo de simetria, ela é chamada de simétrica. Ela é simétrica quando ela possui eixo de simetria. E quando ela não possui eixo de simetria, aí ela vai ser assimétrica, certo? Simétrica é quando possui eixo de simetria e assimétrica é quando não possui eixo de simetria, ok?
Pessoal, existem figuras que possuem mais de um eixo de simetria. A gente viu aqui no exemplo do coração que ele tem, ó, deixa eu colocar aqui com o pincel, que ele tem esse eixo de simetria aqui, não é isso? Bom, quando é que eu sei que esse vai ser um eixo de simetria? Quando o lado de cá, quando esse lado de cá for, quando vocês colocar um sobre o outro e eles forem exatamente idênticos, ó. Como é que eu vou saber quantos eixos de simetria uma figura vai ter? Bom, o eixo de simetria, vocês têm que entender que ele vai passar de uma forma que, quando você sobrepor, colocar uma figura em cima da outra, elas fiquem exatamente idênticas, sem nenhuma diferença. Elas não vão ter diferença nenhuma, vão ser completamente iguais quando vocês colocar um sobre a outra, certo? Ó, tá aqui o coração, ó, eu coloquei o exemplo do coração, risquei o meu eixo de simetria aqui. Quando eu sobrepor, quando eu colocar uma em cima da outra, não vai ter diferença nenhuma, é como se fosse uma só. Então, isso aqui vai ser eixo de simetria. Quando é que isso não acontece? Ó, se eu virar o coração para cá, ó, virei para cá, ó. Em vez de dobrar ele assim, eu dobrei ele assim, ó. Dobrei ele dessa forma. Ficou uma figura idêntica quando eu coloquei um lado sobre o outro? Não, porque essa parte do coração, aqui em cima, ó, ela tem essa curvatura, e aqui embaixo tem esse outro tipo de curvatura. Quando vocês colocam um sobre a outra, uma parte sobre a outra, elas não ficam iguais, diferentemente de você colocar assim, ó. Aí eles ficam iguais, ó, como se fosse uma figura só. Então, isso aqui é o eixo de simetria, só que se eu colocar aqui, dessa maneira, ó, essa outra dobradura aqui não vai ser eixo de simetria, porque as figuras não ficaram iguais, ó, quando eu coloquei uma sobre a outra. Então, é isso que eu quero que vocês entendam a diferença, certo? Bom, essa figura minha aqui, ela tem apenas um eixo de simetria, que é esse aqui. Se eu tentar cortar ela de outra forma para sobrepor um lado sobre o outro, não dá, porque não tem mais eixo de simetria, só tem esse. Aí, ó, eu desenhei aqui essas figuras, ó, tenho aqui um quadrado, certo? O quadrado, ele tem, ó, esse eixo de simetria aqui, ó. Se eu pegar ele assim, se eu pegar ele e colocar um eixo de simetria assim, se eu colocar esse lado sobre esse, vai ser igual, vai virar uma figura só. Da mesma forma, se eu fizer assim, ó, se eu colocar esse lado sobre esse, vai também ser igual uma figura, vai formar uma figura só. Se eu colocar e fizer assim, ó, se eu pegar esse lado sobre esse, também vai ser uma figura só. Vamos lá. Se eu pegar esse lado sobre esse, não vai ficar uma figura mais ou menos assim, ó. Não é isso? Se eu colocar esse lado sobre esse, não vai ficar uma figura mais ou menos assim? Não é? E se eu pegar esse lado sobre esse aqui, vai ficar mais ou menos uma figura assim, ó. Dessa maneira aqui. Certo? E se eu pegar, ó, se eu fizer ao contrário, esse lado aqui sobre esse, vai ficar uma figura mais ou menos assim. Então, quantos eixos de simetria, balançou aqui. Então, quantos eixos de simetria vai ter esse quadrado aqui, ó? 1, 2, 3, 4. Vai ter 4 eixos de simetria, porque, ó, se eu passar assim, assim, assim ou assim, e colocar uma parte em cima da outra, vai virar uma figura só, entenderam? Aí nesse triângulo aqui, ó, no triângulo, se eu passar assim e colocar esse lado sobre esse, vai virar essa figura aqui mais ou menos, ó. Então, eu tenho um eixo de simetria aqui. Se eu passar assim, também vai dar certo esse sobre esse, né? Vai dar certo que eu vou ter essa mesma figura. E se eu passar, opa, errei aqui. Se eu passar assim, ó, dessa maneira aqui, e colocar esse sobre esse, eu também vou ter essa figura. Agora, se eu passar assim, esse sobre esse, não vai ser a mesma figura, não é isso? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido como é que a gente vê quantos eixos de simetria tem uma figura, né? Por hoje é só e até a próxima aula.